Você também vai juntar-se à natureza, adorar aquele que criou todas as coisas. Salmo 19 diz que os céus proclamam sua glória, o firmamento anunciam as obras de suas mãos, porque tudo que ele criou tem o DNA do Criador. Eu quero me juntar a você em oração nesse momento. Possamos pedir a graça de Deus. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque essas canções nos tocam, nos fazem ver. Nós somos chamados a nos juntar à natureza e glorificar o Teu nome. A carta de Paulo aos Romanos diz que a natureza espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Lamentavelmente, Pai, nós somos a tragédia da criação. E eu te peço, Senhor, que essa igreja e a igreja espalhada na face da terra seja a resposta para essas causas tão significativas. Eu quero também te pedir, Senhor, que nesse momento a nossa alma seja um terreno fértil, onde olhos, ouvidos e coração estejam cativos à Tua presença. Fala conosco. Te peço, Senhor, que Tu nos ajude a evitar as distrações do momento, a que as movimentações únicas sejam de fato a inclinação do nosso coração à Tua presença. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Série nova. Estou muito feliz, muito empolgado com essa série. O Deus que você precisa conhecer. E sabe, quando nós falamos sobre Deus na nossa geração, já não é tão simples quanto falar sobre Deus há séculos atrás. Isso porque nós tivemos uma forte influência de 3 mestres da suspeita. O filósofo francês Paul Ricoeur vai dizer que 3 filósofos, 3 pessoas muito significativas para a nossa sociedade nos fizeram suspeitar sobre Deus. E Paul Ricoeur vai chamar esses 3 de os mestres da suspeita. São eles Marx, Nietzsche e Freud. Portanto, falar para a nossa geração sobre Deus não é algo tão simples, não é algo tão óbvio, não é algo tão comum a todos nós. E eu sei que nesse auditório algumas pessoas têm visões bem diferentes. Mas o que eu quero afirmar para você é de que, embora já não tenhamos um terreno tão comum nesse tema, Deus, eu quero partir do pressuposto de que essa é com certeza a temática de todas a mais importante. E não sou eu só que estou dizendo isso. Pensar sobre Deus, refletir sobre Deus, é algo que até mesmo aqueles que não creem precisam reconhecer, é de fato muito importante. Um filósofo francês estava fazendo uma série de palestras aqui no Brasil, e ele era conhecido por ser um filósofo ateu. E o repórter foi perguntar para ele: olha, qual é a temática da filosofia de todas a mais importante? E ele falou: a questão filosófica mais importante da humanidade é se Deus existe. O repórter ficou curioso e disse: mas você não é um filósofo ateu? E ele disse: sim, eu sou ateu, mas eu preciso reconhecer que se Deus existe, realmente há um modo certo de viver. E se Deus existe, há um propósito na existência. Se Deus não existe, não há um modo certo de viver, cada um viva ao seu jeito, ao seu bel prazer, conforme achar mais interessante. Se Deus não existe, não há propósito na vida, e Ele vai dizer que nós somos lançados, largados num vazio. E qualquer significado que a gente vá atribuir à nossa vida tem o significado que nós quisermos. Eu creio que de todos os temas, o mais importante continua sendo esse. Mesmo depois
da forte presença dos mestres da suspeita. Mas eu não quero aqui traduzir para vocês os argumentos cosmológicos. E nós vimos recentemente isso na aula de introdução à teologia, no nosso pensar, que é uma estratégia de ensino teológico mais profundo em nossa igreja. Também não quero trazer aqui o argumento moral da existência de Deus, embora eu acho que ele seja muito belo e precisa ser conhecido. Também não vou trazer aqui o argumento primeiro motor de Tomás de Aquino, que séculos atrás se levantou falando sobre esse tema com muita profundidade. Eu quero, na verdade, introduzir um pensamento de um teólogo chamado Paul Tillich, que, na minha opinião, vai um pouco além. E o que Paul Tillich vai dizer é de que Deus não existe. E eu quero, na frente de todos vocês, concordar com essa afirmação. Deus não existe. Imagino que enquanto eu bebi água, você já estava angustiado aí, querendo saber o que vinha depois. Mas Deus não existe. Eu concordo, Paul Tillich tem razão. E não existe porque tudo que existe foi criado. Tudo que existe teve um empurrão para existir. Foi movido à existência. Tudo que existe é limitado. Tudo que existe pode ser estudado pela ciência. Daí o fato de eu achar uma profunda ignorância a ciência se esforçar para definir Deus. Estudar Deus é um esforço, na minha opinião, cientificamente improvável. Porque Deus não existe. Tudo que existe pode ser medido, é finito. Paul Tillich vai dizer que Deus não existe, Deus é. Eu não sirvo a um Deus que existe, eu sirvo a um Deus que é. Não tem começo nem fim. Criou todas as coisas com o poder de sua palavra, mas de ninguém foi criado. Acho interessante o encontro de Moisés com o Senhor, aquela voz saindo da sarça ardente, lá no deserto de Midian, enquanto Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. E sabe, há dois detalhes muito profundos ali. O primeiro deles é quando Moisés pergunta assim: olha, eu vou lá, eu vou dizer que você me encontrou, mas como é que eu vou nomear você? Nome é definição. Então Deus diz: diga que eu sou, que sou. E os rabinos vão dizer que isso expressa o verbo. Ele não é aquilo que se pode dizer com um adjetivo, com um substantivo. Ele é um verbo, ele é ação, ele é eu sou o que sou. Conexão profunda com a genealogia que João faz. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E o mais interessante é que isso sai, essa voz sai de uma sarça que pega fogo, mas ela não se queima, ela não se corrompe, ela não tem fim, ela não se desfaz, para apontar daquele Deus que é infinito, que é muito além de toda corrupção. O eu sou é a pauta da nossa conversa. E eu espero que você prepare bem o seu coração para algumas verdades que Deus vai ministrar a cada um de nós. Porque Deus é. E o mais interessante de tudo é que Ele está nesse lugar. O teólogo R.C. Sproul escreveu um livro cujo argumento central é para dizer que todos nós somos teólogos. E ele vai dizer: olha, se você pensa Deus, e todos de alguma forma pensamos sobre esse conceito de Deus,
nós somos teólogos. Teologia não é algo que está restrito à academia. Como objeto, não pode ser estudado cientificamente. Todo aquele que pensa sobre Deus, de alguma forma, exerce, faz teologia. Então você me pergunta, e o ateu? Está fazendo teologia. Se tem algum ateu aqui, eu quero dizer que você é um teólogo. A diferença é se você é um bom teólogo, se você é um mau teólogo, se você faz uma boa teologia, uma teologia coerente, se você faz uma teologia incoerente. Mas todos nós que pensamos sobre Deus, estamos fazendo teologia. Uma outra afirmação que eu quero fazer é de que nós somos, por excelência, adoradores. Se tem uma coisa que a nossa alma faz, sem que nós percebamos, sem esforço algum, é a adoração. Aí você me diz, Thomas, eu me converti há pouco tempo, eu vim descobrir o conceito de adoração recentemente. Mas eu não estou falando para você do conceito de adoração. E por favor, não confunda adoração com momento de louvor. Levantar as mãos e cantar uma canção, isso tudo é muito gostoso. Mas isso não é adoração. Pode também ser adoração. O fato é que toda a humanidade é, por excelência, adoradora. A grande questão é a quem nós estamos adorando. E se você fizer uma profunda reflexão sobre a temática, você vai ver que, quem sabe, você está adorando a sua imagem. Portanto, a coisa mais preocupante, aquilo que você mais busca, o reconhecimento do outro, é que os outros percebam você. Porque a adoração é aquilo que está no centro do nosso coração. A adoração é aquilo que, quando nós percebemos a importância de algo, nós descobrimos que a gente não consegue viver sem. Pergunta básica, pergunte para si mesmo: o que é que eu não conseguiria viver sem? E quem sabe você começa a achar os caminhos de quem você está adorando. Algumas pessoas vão adorar aquilo que tem e projetam naquilo que tem a sua identidade. Elas são o que elas possuem. E quando perdem tudo, elas dão um tiro na cabeça porque elas perderam o objeto de adoração. Todos nós somos adoradores. Calvino vai chamar isso de sensu divinitatis. Os antropólogos hão de concordar que em qualquer lugar, em qualquer sociedade, você vai ver o fenômeno da adoração. Talvez não uma religião formada, mas quase sempre. Mas sempre adoração. Somos adoradores. A minha pergunta é: que tipo de teologia fazemos e a quem estamos adorando? E essa química pode ser muito perigosa, porque se você não faz uma boa teologia, somado a uma idolatria, que é sempre que você coloca alguma coisa no lugar de Deus, sempre que algo para você é mais importante, é mais desejado do que o próprio Deus, ainda que sejam coisas boas, é possível você adorar, por exemplo, familiares, o seu namorado, com quem você não vive, sem. Quando nós juntamos uma teologia ruim e uma idolatria, nós temos visões distorcidas de quem Deus é. E não é incomum encontrarmos pessoas com visões distorcidas de quem Deus é. Eu quero pontuar pelo menos 3 distorções acerca de quem Deus é. As imagens distorcidas. Primeiro que eu gostaria de denunciar aqui é esse Deus que eu chamo de o Deus conveniente. Sim, converse com as pessoas da sua faculdade. É fácil perceber quando elas criaram um Deus à sua imagem e semelhança. E esse Deus foi formado
do barro das carências. Então eu quero, eu preciso, e Deus me ama, Ele sempre sabe o que eu quero, Ele me dá o que eu quero, Ele me serve. O Deus conveniente é baseado nas carências. Não é difícil você identificar se o seu Deus é o Deus da conveniência. Simplesmente pergunte: quando foi a última vez que o seu Deus discordou de você e lhe pediu mudanças? Quando foi a última vez que o seu Deus encontrou com você e disse: não me agrado daquilo que você está fazendo? Porque se Deus nunca discorda de você, é possível que você está adorando uma projeção do seu próprio self. Você criou o seu Deus, e o seu Deus nunca discorda de você, porque Ele é você projetado. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse Deus da conveniência nos dá uma noção distorcida do que é amor. Então muitas vezes as pessoas vão dizer: Deus é amor, mas elas não sabem o que é amor. Eu amo meu filho, eu amo profundamente meu filho, mas quando eu faço algo, quando ele faz algo que eu vejo que é repreensível, eu o repreendo. Eu não ignoro os erros do meu filho. E eu sou uma referência muito aquém de quem Deus é. Se o meu amor é íntegro a ponto de repreender o meu filho, por que você acha que Deus não faria isso? Sabe o que acontece? O Deus da conveniência fez a gente pegar esse livro e dizer: eu gosto dessa parte, essa não, essa aqui eu até acho legal, essa aqui está ultrapassada, isso aqui é cultura, isso aqui não serve, isso aqui é lindo. O Deus da conveniência manda todo mundo para o céu. Deus da conveniência faz a gente acreditar que todo mundo é filho de Deus. Mas há também uma outra distorção. É a imagem distorcida de Deus, que cria o que eu chamo de o Deus assustador, carrasco, punitivo, tirano, distante, baseado quase sempre nos nossos traumas. Pais, professores e pastores / padres, perceba que as 3 palavras que eu acabei de mencionar começam com P, são os 3 P dos traumas da nossa vida. E se você tiver um mínimo de sensibilidade, você vai perceber que todos nós, em certa medida, uns mais, outros bem menos, tivemos traumas. Porque assim se vive. Freud vai dizer que é impossível você crescer sem trauma. O grande problema é que nós associamos esses traumas à figura de Deus. Quando eu era pequeno, na igreja onde me levavam, igreja dos meus pais, tinha uma salinha, não como essa da geração Rio, mas era uma moça muito dedicada, uma tia muito piedosa, mas que ela ensinava o que ela tinha aprendido. Então uma das primeiras canções que eu aprendi foi: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê, Papai do céu está olhando para você. Já dá medo, não é não? Parece que você já virou ali flagrante de Deus. Parece que uma hora ou outra o céu vai abrir e Deus vai mandar um raio na sua cabeça. E se o Deus conveniente gera uma distorção do que é o real amor, o Deus assustador gera uma distorção acerca do que é a real justiça. E você não pode olhar para Deus desassociando essas coisas. Se o Deus conveniente manda todo mundo para o céu,
os discípulos do Deus assustador mandam todo mundo para o inferno. São habilidosíssimos em condenar, em separar, em dizer quem são os pecadores e quem são os santos. Agora eu queria ir além e dizer que ainda há uma terceira possibilidade de imagem distorcida. E essa não vem da nossa própria percepção diretamente, mas aquilo que nós percebemos a partir do outro, que se movimenta, chamando para si a responsabilidade de alguém que conhece a Deus. Eu chamaria isso de o Deus incoerente. E ele é baseado nas pessoas que servem a Deus. Não é tão difícil perceber isso. Quando nós olhamos para alguns que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, esse Deus que nós vemos é repugnante. Para que serve esse Deus que um televangelista mal intencionado prega? Olha para a história da igreja e veja quantas guerras, quantas vidas, quanto sangue, e me diga se esse Deus pode ser amado. E as frases são tão absurdas. Um homem certa vez disse que não tinha o menor interesse em Deus. E conversando com ele, o que foi percebido é que ele ouviu alguém que se chamava servo de Deus dizer o seguinte: a AIDS é a cura de Deus para a homossexualidade. Eu lembro que alguns anos atrás, quando teve o terremoto do Haiti, que tocou o nosso coração, porque somou a tragédia com a pobreza, e quando as nossas televisões anunciavam todo o tempo aquela tragédia, alguns eu ouvi, diziam: eu lamento, mas eu acho que esse povo é muito pagão. Quem sabe foi Deus mostrando para esse povo quão pagão eles são. Se você conversar com muita gente que não quer saber de igreja, o que elas vão dizer é: eu não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, porque o Deus que eu vi em alguns não me interessa. Alguém já ouviu isso? Agora, eu preciso que você entenda uma coisa nessa noite, é de que nós precisamos ter a mínima maturidade se nós queremos conhecer a Deus. E se faz necessário olhar para Deus, porque por vezes a referência que nós temos para além de Deus fica muito, muito aquém de quem Ele é. Eu não sei se vocês percebem, eu acho que não, que eu preciso ir para uma academia urgente. Quem é que está rindo aí? É verdade. Só que as promoções de academia são sempre muito interessantes. As fotos são daqueles caras musculosos, aquelas mulheres assim altamente saradas, e a gente observa a propaganda daquela academia e fala assim: eu preciso emagrecer pelo menos uns 30 quilos para entrar nessa academia. Alguém já sentiu isso realmente? E aí, quando a gente vence essa nossa inclinação de fugir, a gente entra na academia e descobre que a academia é o lugar dos gordinhos se reunirem.
salvo raras exceções. E eu não tenho nada contra os gordinhos, aliás, eu faço parte do clube. E nós somos felizes, tá bom, irmãos? Somos muito felizes, acho que nós vivemos uma tirania da beleza. Quando nós entramos numa academia e vemos que ali tem vários gordinhos, a gente pode pensar duas coisas, preste bem atenção. A primeira coisa que a gente pode pensar é, obviamente, essa academia não funciona, porque se ela funcionasse, não teria tantos gordinhos. Segundo modo de pensar é olhar para aqueles gordinhos, identificar-se com eles, gerar uma empatia e dizer assim: que coisa boa, eu estou no lugar onde está todo mundo se esforçando para ser a melhor versão de si mesmo. O grande problema é que muitas pessoas rejeitam a igreja porque ela acha que a igreja é o lugar de pessoas perfeitas. E há um outro problema de que por vezes elas chegam na igreja e elas dão de cara com pessoas que não são, absolutamente não são perfeitas. E elas dizem: isso aqui não funciona. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, que estão se esforçando numa relação real com Deus, para mudar e aperfeiçoar tudo aquilo até chegar ao caráter de Cristo num processo. Se tem uma placa que eu gostaria de colocar lá fora, muito mais do que o nome da igreja, vocês já viram que a gente nem se interessa por esse negócio de placa, é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Se você é perfeito, tem muita igreja para você. Aqui é o lugar de pessoas imperfeitas, que não vivem um Deus conveniente, que sentam e dizem: ah, Ele me aceita como eu sou. Sim, Deus te aceita como você é, porque Ele te ama demais. E Deus espera que você seja transformado, porque Ele te ama demais, para te ver do mesmo jeito, quanto mais o tempo passa. Portanto, não deixe que essa imagem distorcida que você viu de Deus nas pessoas atrapalhe quem Deus é para você. Agora, eu contei aqui das imagens distorcidas. Mas a pergunta agora é: então, se nós quisermos ter uma imagem real de quem Deus é, como é que a gente faz? Tudo bem, me ensinaram lá atrás que Deus era um carrasco, um velho, barbudo, raivoso, que mandava raios lá de cima. Tudo bem, me ensinaram que Deus era um vovô, um velho, barbudo e sorridente, que piscava os olhos para os nossos erros e dizia: eu nem vi. Eu já sei que isso não é o Deus de fato, essa é a nossa projeção de Deus. Esse é o Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Mas se eu quiser encontrar Deus, como eu faço? Não é difícil. Eu tenho duas orientações. A primeira delas é de que a Bíblia é o nosso grande referencial. Você quer encontrar Deus? Leia esse santo livro. Aí você vai dizer para mim: Thomas, eu estou lendo esse livro e estou com sérios problemas, porque eu comecei no Antigo Testamento e eu estou vendo Deus fazer umas coisas que eu achei que eram altamente condenáveis. Umas mortes, o sangue a mais. A Bíblia é um livro que só pode ser compreendido se você usar os óculos de Cristo Jesus. Em outras palavras, Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação do livro. Sem Jesus, de fato, fica muito distorcida a imagem de Deus. Mas o Antigo Testamento aponta para o Mestre.
Os evangelhos apontam para o Mestre. As cartas apontam para o Mestre Jesus. E o Apocalipse fala que ele ali também estará. Ele é o centro da palavra. Quando nós temos esse discernimento de enxergar Jesus em cada página desse livro, as coisas ficam mais fáceis. Ele é a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia. E é claro, se você quer ler a Bíblia, você também precisa conhecer e olhar para Cristo. Você quer saber como Deus é? Qual é o Deus que você precisa conhecer? Eu te afirmo, através de Colossenses capítulo 1, verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis foram criadas nele. Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Cristo é o Deus que você precisa conhecer. Conheça Jesus. Seja amigo de Jesus. Jesus é homem com coração de Deus e Deus com cara de homem. Olhando para Jesus, nós vemos quem Deus é e quem nós devemos ser. Agora, tudo isso foi para introduzir a mensagem. Hoje eu recebi uma mensagem hoje à tarde de uma irmã dizendo assim: que lapa de introdução. Foi assim que ela definiu. Mas eu queria de fato introduzir a série para que você possa entender que há muitas distorções sobre quem Deus é. Agora, quando a gente conversa com alguém que não acredita em Deus, quando a gente conversa com alguém que não tem uma relação boa com Deus, que o rejeitou, quase sempre, os argumentos principais que o fizeram tomar a decisão de não mais crer, não foram intelectuais, foram pessoais. Eu nunca vi, por exemplo, um ateu que simplesmente descreu do nada, porque ele compreendeu uma tese que escreveram no livro. Sabe como surge um ateu? Sabe como surgem pessoas que não querem uma relação com Deus? Porque elas vivem uma grande frustração na vida e não veem Deus no meio dessa frustração. É uma mãe que chega e diz: e aquele meu filho tão sonhado, que eu celebrei, eu comprei o bercinho, ele tinha 5 meses, estava aqui dentro, mas na última ultrassom a médica disse que ele não tem mais um coração pulsando. Onde é que está Deus? As pessoas vão descrer de Deus no dia da angústia. E naquele dia que eu orei intensamente, eu chorei, eu disse: Deus, se Tu existe, vem agora e faz um milagre, e eu vou Te servir para o resto da minha vida. E o milagre não veio. É aí. Portanto, eu queria começar essa série falando sobre: cadê Deus no dia da nossa dor? Onde Ele estava quando escureceu em nossa alma? Se Deus existe, e é bom, e é poderoso, onde Ele estava enquanto eu sofria? Essa é uma pergunta muito relevante para quem ficou preso em cenas do passado. Talvez algumas mulheres aqui perguntem: onde estava Deus quando eu fui abusada sexualmente? Talvez alguns homens perguntem: onde estava Deus quando eu perdi o meu pai e tive que virar homem, ainda na adolescência, quando caiu sobre mim inúmeras responsabilidades?
Quando nós entramos nesse tema, é importante a gente distinguir de que sofrimento nós estamos falando. Porque o sofrimento não tem uma só fonte, tem inúmeras fontes. Eu quero aqui nomear algumas dessas. Primeira fonte de sofrimento que eu quero trazer para vocês é um sistema em desequilíbrio. Nós vivemos num sistema totalmente desequilibrado. O ecossistema está desequilibrado. E sabe o que desequilibrou tudo isso? O pecado. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: tudo isso é bom. Tudo isso é muito bom. Mas quando o pecado apareceu, preste bem atenção, a Bíblia diz que surgiram algumas coisas que não eram inicialmente criação de Deus, como por exemplo, a dor do parto. E a dor do parto não é literalmente a dor do parto, é a dor daquele que já nasce na dor e de quem concebe na dor. Nós somos aqueles que nascemos na dor e concebemos na dor. O sistema é desequilíbrio. Uma outra fonte de sofrimento muitas vezes é o fruto de nossas decisões equivocadas. Essa, sinceramente, eu acho que é a maior fonte de sofrimento. As pessoas chegam aqui e dizem assim: olha, pastor, eu estou revoltado com Deus. O que aconteceu? Porque Deus permitiu esse sofrimento. Por que Ele permitiu esse divórcio? Por que Ele me deixou casar com esse cara tão ruim? E aí eu pergunto: quem que escolheu o seu namorado? E quem decidiu casar? Nós temos a eterna mania de colocar a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deu, disse Adão. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não podemos colocar na conta de Deus os sofrimentos que são frutos de nossas decisões equivocadas. Quando você decide mal, você vai colher. É lei. Uma terceira fonte de sofrimento é uma permissão divina para que haja disciplina de Deus aos seus filhos com vistas ao aperfeiçoamento. Quando Deus quer fazer alguma coisa em nós, Ele permite por vezes que algumas coisas aconteçam para que depois Ele possa usar essas coisas para o nosso próprio bem. E eu considero sim que o sofrimento também pode ser uma ação intimidadora do diabo. Não é interessante que Deus estava conversando ali com Satanás? De onde você veio? Não, fui dar uma volta lá na terra, passei por ela. Ah, é? Vistes o meu servo Jó? Quem põe o holofote em cima de Jó é o próprio Deus. Mas Deus não é o autor do mal. Essa é a pergunta de Epicuro. Séculos atrás ele dizia: se Deus é totalmente bom, e se Deus é totalmente poderoso, por que sofremos? Se Ele fosse totalmente bom e não fosse poderoso, tudo bem, está justificado. Ele não pode fazer alguma coisa sobre isso. Se Ele é totalmente poderoso, mas não é totalmente bom, tudo bem, está justificado, porque Ele não quer fazer alguma coisa sobre isso. Mas Ele é totalmente bom e é totalmente poderoso, então por que eu sofro? Dito tudo isso, acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. Nós vamos ler 2 versículos, depois nós vamos a uma outra porção da Bíblia. Mas inicialmente, Gênesis capítulo 39, verso 19 a 21. Enquanto você acha, deixe-me introduzir a leitura.
Quase todos aqui conhecem a história de homens sofredores, mulheres sofredoras. Mas se me desafiarem a pensar sobre duas pessoas na Bíblia que sofreram muito, para além de Jesus, certamente eu vou pensar em Jó e José. José foi um grande homem, mas também viveu grandes dores. Imagina que você, aos seus 14, 15 anos, começa a ter sonhos. Você é um adolescente muito querido pelo seu pai, talvez o preferido da casa. Você desfrutava de alguns privilégios, estava tudo indo muito bem na sua vida, perfeitamente bem, até que os seus sonhos despertassem a inveja, o rancor, o incômodo nos seus irmãos. E de uma hora para outra, de filho querido, ele passa a ser um escravo, ele é vendido. Imagina só, agora já não tem túnica, não tem privilégios, ele é só mais um escravo, e os anos vão passando. Eu não estou falando de coisas que aconteceram num dia, eu estou falando de anos. Eu não sei se você consegue colocar-se no lugar de José, mas se eu fosse José, certamente eu ia dizer: Deus, porque isso aconteceu na minha vida? Cadê você no dia que o pessoal me jogou no poço? Me venderam para os midianitas. Cadê você no dia que Potifar me encontrou e me comprou como uma mercadoria? José não teve nenhuma resposta, porque quem anda com Deus nem sempre vai receber as respostas, mas sempre vai receber a força da parte dele, para por vezes conviver com as perguntas. Então José começa a trabalhar arduamente. A Bíblia diz que onde ele pisa o pé floresce. Deus estava com José, e onde ele se envolvia prosperava. Potifar percebeu isso e foi dando a José a oportunidade de galgar cargos ainda mais altos, até que finalmente ele passou a administrar todas as coisas de Potifar. Potifar disse para ele: olha, a única coisa que você não pode fazer é tocar na minha mulher, mas tudo mais está sob a sua administração. Parece que quando as coisas são proibidas, elas geram um desejo. Eu não sei se a mulher de Potifar ouviu isso ou não. Eu sei que a mulher de Potifar não era feia. Potifar era muito rico, ele podia escolher a mulher que quisesse, ela devia ser um avião. Senão essa é uma palavra bem religiosa, avião. E um dia José estava lá, um bom garoto, foi traumatizado na vida, viveu dores profundas, mas é um bom garoto. Mal sabia ele que uma nova e profunda tragédia estava para acontecer. Mulher rejeitada é um problema. José não quis deitar-se com aquela mulher, e ela diz para Potifar: olha só o que o seu empregado tentou fazer comigo. Ele tentou me abusar. Sem ouvi-lo, Potifar mandou prender. Você consegue imaginar uma vida assim, de tantas oscilações? Ele ora é um filho querido, no outro dia é um escravo vendido. Ora é um administrador bem sucedido, outra hora é um prisioneiro qualquer. Eu sei que eu estou falando com pessoas cujas vidas viveram essas terríveis oscilações. Eu sei que alguns que estão me ouvindo aqui viveram as noites escuras da alma, perguntaram: Deus, onde estás? Fizeram uma pergunta de Abacuque, capítulo 1: Deus, onde estás que não respondes? Aliás, o poeta Castro Alves, vendo o drama da escravidão, escreve um poema belo. Uma das partes desse poema é: Deus, onde estás que não respondes? Em que estrela tu te escondes? Esbuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, e desde então corre ao infinito. Onde estás, Senhor meu Deus? Eu sei que você já fez essa pergunta. Eu estou falando com gente aqui que já fez essa pergunta. Mas a história de José não acaba aí. Ele ajuda
um copeiro, e tudo que ele pede ao copeiro em troca de sua ajuda é: olha, lembra de mim. E o copeiro não lembra. Traído, frustrado, esquecido. Mas José não fazia ideia que cada frustração da vida dele empurrava ele para um propósito muito maior do que ele podia imaginar. O fato é, queridos irmãos, que um dia aquele copeiro lembra que o menino José tinha uma intimidade com o Eterno. Sabe, no meio da dor, José não abandonou a Deus. Mesmo no meio da angústia, permaneceu fiel. Chama José para interpretar o sonho. Que o faraó, o rei, o cara, a maior autarquia teve um sonho. Ninguém consegue interpretar. Já chamaram todos os que estudavam os fenômenos oníricos e ninguém percebeu nada. Chama José. Aparece José, interpreta o sonho, dá uma estratégia. Aquela conversa mostrou que o menino era diferenciado. E da noite para o dia, ele passou a ser o administrador do Egito. 7 anos de fartura, de estratégias de administração, até que 7 anos começaram de profunda fome. E quem que vem entre muitos pedir ajuda? Os seus irmãos. Os irmãos que haviam traído e que nem achavam mais que ele estivesse vivo, agora vão ali sem perceber pedir ajuda ao próprio José. Essa hora, se eu estivesse escrevendo essa cena, ela ia ser um pouquinho diferente. Eu não sei vocês, mas eu faria essa cena um pouquinho diferente. Na minha humanidade eu ia dizer: ah é? Sabe quem eu sou? Olha que anel, ó. Guardas, preparem o calabouço. E ainda ia falar rindo: hoje eu vou brincar. Não foi assim que José fez. A Bíblia diz que esse encontro fez José chorar inúmeras vezes, porque ele não havia rancor, havia um propósito. José não tinha ficado no passado, ele tinha discernido que Deus estava no controle do seu presente e planejando para ele um futuro muito mais excelente do que ele conseguia imaginar. Sabe, queridos irmãos, vamos a Gênesis capítulo 39, eu acho que me empolguei. Quando o Senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Siga agora ao capítulo 50, verso 14 do mesmo livro. Capítulo 50 é a última parte da história de José. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte. Olha só que recado conveniente: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que os trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Sabe, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu confio no homem à medida que ele chora. Se até mesmo Jesus chorou e assumiu suas fraquezas e assumiu as suas dores, se até mesmo Jesus pediu ajuda no Getsêmani, teve necessidades e pediu água, se até mesmo Jesus teve o dia onde ele precisou de apoio,
se até mesmo Deus feito carne deixou lágrimas escorrerem pelo rosto, bem-aventurados são os que choram. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Isso é propósito, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. Eu quero dar aqui algumas características do Deus que você precisa conhecer. E a primeira característica do Deus que você precisa conhecer é de que o Deus que você precisa conhecer não é o autor do mal. Não foi Ele que desenhou a tragédia da tua existência. Nós cristãos não pensamos assim. Quem pensa assim são os muçulmanos. Se você for na Índia, você vai encontrar pessoas dizendo: Deus me predestinou a esse karma. Mas Deus não planejou a tragédia da tua vida, Ele não executou as tuas dores, não foi Ele quem escureceu a tua alma. Quando eu leio a história de José, o que eu vejo são os irmãos de José que tinham um coração pecaminoso. O que eu vejo são os midianitas que consentiram na escravidão. O que eu vejo é a mulher de Potifar com sentimentos impuros e ações terríveis. O que eu vejo na história de José é Potifar e a sua injustiça, é o copeiro e a sua indiferença. Eu não vejo Deus provocando as dores de José. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus não é o nosso algoz. Deus não está furioso conosco. Deus não quer o nosso mal. Aliás, em Cristo Jesus, entendam isso de uma vez por todas, a Bíblia diz que Ele, em Cristo, reconciliou-se com o mundo inteiro. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário fez as pazes. Presta bem atenção. Deus não foi o autor da sua tragédia. A ausência do seu pai, a negligência da sua mãe, uma vida difícil que teve que sair do seu estado para um outro, isso foi consequência dos pecados alheios, da dureza dos corações. Mas o que eu quero dizer para você em segundo lugar é que o Deus que você precisa conhecer, embora não seja o autor do mal, está contigo nos dias maus. Deus não te abandona. Onde Deus estava quando você viveu aquilo? Do teu lado, chorando contigo, lamentando a dureza dos corações. Pô, mas isso parece muito bonito, até poético, mas eu não me sinto consolado. Onde Deus estava enquanto eu sofria? No mesmo lugar de onde Ele viu seu filho morrer numa cruz por amor a você, no trono de amor. Se você me perguntar: Deus não abandona, então por que é que Jesus na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava na dor. E parece que o pai abandonou até o filho. Se tem algum teólogo que possa me ajudar a responder isso, por favor, faça. Eu não sei. Eu não sei sinceramente o que aconteceu com a Trindade naquele momento.
O que eu imagino é de que a percepção humana de Jesus diante daquela angústia era de solidão. E se houve de fato um abandono, foi o primeiro e único da história, porque em abandonando o Filho, Ele abraçou a cada um de nós para todo sempre. O Filho precisou viver o dia de abandono para que nós possamos desfrutar diariamente da companhia daquele que não é o autor das nossas dores, mas está conosco nas nossas dores. Ele não nos livra da cova dos leões, mas na cova dos leões. Ele por vezes permite fornalhas, mas Ele está lá, Ele é o quarto homem da fornalha. O texto que eu gosto muito é o texto narrado por Lucas, médico, detalhista, que vai contar a história de 2 discípulos frustrados voltando num domingo à tarde para uma cidade pequena chamada Emaús. Eles estavam arrasados. Imagina só você ter deixado sua casa, o seu projeto de vida, o seu trabalho, tudo que você tinha, e se lançar numa ideia revolucionária de seguir um rabino que era diferente dos demais e que plantou esperança em seu coração. E agora você viveu a sexta-feira da desgraça, porque você viu aquele que era a sua esperança numa cruz, e você viu que ele foi sepultado, e você passou um sábado terrível, e você desistiu no domingo, e você está voltando para casa, voltando para a vida, voltando para aquilo que você pensou que nunca mais ia viver. Então lá, Cleopas e um outro, a Bíblia não diz. Enquanto eles voltavam naquele curto trajeto de 13, 14 quilômetros talvez, Jesus apareceu. E eles ainda estavam comentando aquele Jesus que morreu na sexta-feira, mas Jesus da ressurreição do domingo estava presente. Eu não sei se você ficou parado na sexta-feira da tragédia, mas hoje eu vim dizer para você que Jesus ressuscitou, e é domingo de esperança. É domingo de esperança para você. E aí Jesus começa a conversar. Você consegue imaginar a cena? Jesus está andando, pergunta para eles: ei, vocês estão indo para onde? Ah, é Emaús aí na frente. Ah, legal, isso. Sobre o que vocês estão falando? Como é? És tu porventura o único que, tendo estado em Israel, desconhece as ocorrências dos últimos dias? Que Jesus, poderoso em obras e palavras. E eles começaram a falar de Jesus para Jesus. Olha só que santa ironia. Sentindo-se abandonados, frustrados, presos na sexta-feira da desgraça, falando de Jesus para Jesus. Será que você não está assim? Será que não é exatamente assim que você está? Dizendo: Deus, onde tu estás? Eu gosto de uma canção muito antiga. Já virou clichê eu dizer isso aqui, mas eu prefiro as antigas. E uma dessas canções diz assim: divino companheiro do caminho, tua presença me encoraja a prosseguir. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o divino companheiro do caminho veio te visitar hoje. E tudo que ele mais quer é que a presença dele te encoraje a prosseguir. Amém? Terceira característica que eu gostaria de dizer acerca do Deus que você precisa conhecer é de que o Deus que você precisa conhecer não divide o seu trono com ninguém. O Deus que você precisa conhecer não divide o seu trono com ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque José, no texto que nós acabamos de ler, diz: vocês estão achando que porventura eu sou Deus? Em outras palavras, eu não me sentei no trono de Deus, eu não governo a minha vida. Aí você diz: que coisa estranha, Thomas, como é que alguém pode tentar roubar o trono de Deus? É a coisa mais natural do teu coração. E eu quero pontuar aqui pelo menos 4 formas de você tentar roubar o trono de Deus na sua vida. O trono do seu coração. Primeiro, se você decide o que é certo ou errado,
para você mesmo, no lugar de seguir a voz de Deus, você roubou o trono de Deus. Como assim? Eu explico. Deus põe Adão e Eva no jardim, e ali as referências são muito mais profundas do que apenas história. E ele diz assim: olha, a regra é simples. Adão e Eva, prestem atenção, vocês ainda não conhecem nada, mas eu já conheço tudo, porque foi eu que fiz tudo. E há uma árvore ali, que é a árvore da vida, e todas as demais árvores também são boas, produzem bons frutos. Vão, comam quanto queiram, divirtam-se. A vida é para ser desfrutada. Eu acho até, inclusive, que ele disse assim, em outras palavras: não caiam na cilada desses crentes que acham que servir a Deus é viver de modo chato. Amém? Mas ele fala assim: olha, tem uma árvore aqui, essa é da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aqui não é legal para vocês. Deus deu a referência para eles. Aí aparece uma serpente astuta, sutil, e ela diz assim: Eva, esse fruto aqui, se você comer, você será como Deus. Em partes, a serpente tinha razão. E tinha razão pelo simples fato de que, quando Eva comeu, ela não mais tinha referência de Deus, ela passou a ser autorreferente. E quando ela come, ela diz para Deus: Deus, daqui por diante eu decido o que é bom para mim, o que é ruim para mim. Eu vou decidir o que eu faço, o que eu não faço. Eu não preciso mais dos seus conselhos, eu não preciso mais de sua orientação. Eu serei o meu próprio Deus. Eu vou me governar. Eu não sei se você está vivendo assim, mas essa é uma péssima ideia. Sabe por quê? Porque o caminho mais curto para tornar-se Satanás é tentar ser Deus. O caminho mais curto para tornar-se Satanás é tentar ser Deus. Como foi que Satanás virou Satanás? Porque quis ser Deus. Eva, como chegou naquela situação? Porque ouviu a serpente dizendo: você vai ser como Deus. Eu não quero ser o meu Deus. Eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero me dobrar diante dEle. Eu quero que Ele me diga como eu devo viver. Eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero viver por mim mesmo, eu não quero ser autorreferente, eu quero a referência do alto. Uma outra forma de tentar roubar o trono de Deus é se nós acreditarmos que nós podemos suprir as profundas necessidades de um outro, ou acreditarmos que um outro pode suprir as profundas necessidades de nossa alma. Quando nós projetamos em alguém isso é roubar o trono de Deus. Eu conheço muita gente que diz assim: olha, eu não sei viver sem ciclano. Relacionamentos de dependência são fundamentados na idolatria. Se você é dependente de algo a não ser do próprio Deus, isso é idolatria. Uma outra forma de tentar roubar o trono de Deus, e essa é muito comum, preparem-se: excessiva ansiedade e preocupação. Deus está falando com alguém aqui? Porque quando você começa a se esforçar e se preocupar e ficar ansioso se vai dar certo, se você vai dar conta do recado, é como se você estivesse dizendo assim: olha Deus, eu sei que talvez você não dê conta do recado, então eu vou tentar dar conta do recado, porque eu não tenho certeza acerca de suas competências. Ou você é ansioso e rouba o trono de Deus, você entrega e confia totalmente nele. Chega de desconfiança, ele é sempre fiel. Uma outra forma muito comum de roubar o trono de Deus, e aqui está muito claro no texto, porque ele vai dizer: por acaso vocês acham que eu sou Deus? Para dizer: vocês acham que ainda guardo o rancor de vocês? Uma forma de roubar o trono de Deus é quando nós guardamos em nosso coração
qualquer sombra de mágoa, de rancor. Não perdoar é dizer para Deus: deixa comigo, que eu sento na tua cadeira e eu vou julgar no teu lugar, porque eu não sei se você julga tão bem quanto eu julgo. Então, se você precisa destronar-se do lugar que é de Deus, libera perdão. Quarta característica do Deus que você precisa conhecer é o Deus que muda realidades. Deus muda realidades. Primeiro, Ele não é aquele que é o autor do mal, mas Ele é aquele que está conosco no dia mau. Mas Ele é aquele que não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus e reina sozinho em seu trono. Mas do trono, e bem perto, paradoxalmente, Ele muda as realidades. Ele muda as realidades. Queridos irmãos, Santo Agostinho disse certa vez: Deus, soberanamente bom, não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de fazer o bem a partir do próprio mal. Deus é mestre em pegar essas cores estranhas, rabiscos esquisitos, e fazer tudo isso cooperar para o nosso bem. Uma vez eu vi um vídeo de um cara que estava assim num desses programas de calouro, tinha ali algumas pessoas julgando ele, 4 pessoas talvez, e ele fazendo um desenho, e as pessoas ali julgando, o tempo correndo, 15 segundos, e ele fazendo um desenho bem rápido, para um lado, para o outro, ninguém entendia nada, que desenho esquisito. E aí um a um foi rejeitando aquele artista. Quando todos rejeitaram, o artista passou o último traço. E quando passou o último traço, ele virou o quadro que estava de cabeça para baixo. E quando virou o quadro, tudo fez sentido. Cada traço cooperou como obra-prima nas mãos do Senhor. Não julgue rápido demais. A Bíblia diz: o que eu faço não entendes hoje. Nós não fomos chamados a entender, fomos chamados a crer. E talvez você ainda não está vendo nada fazendo sentido, mas fica tranquilo, porque Deus faz obra-prima. Ele é aquele que vira o quadro da nossa história. Ele muda os cenários. O otimista vai dizer: você é bom com as pessoas e elas serão boas com você. Você vive bem com Deus e tudo te irá bem. Causa e efeito. Bem no nível dos amigos de Jó. A visão do pessimista é: pessoas não são confiáveis. E a vida é uma dor constante. Eu sei, queridos irmãos, que a dor é constante em nossa vida. E Francisco Otaviano certa vez escreveu um poema que diz: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Eu sei, você sabe, que quem está vivo sofre, chora, mas essa visão pessimista demais, achar que está tudo sempre ruim. O pessimista vai dizer: tá bom agora, aguarde, vai ficar ruim. Então essas duas visões tendem a olhar para Deus dizendo assim: se tudo vai bem, Deus é bom. Se tudo vai mal, Deus é mau. José foi além. E eu queria que vocês entendessem o modo de José olhar. O modo de José olhar para a situação da sua vida é: tudo está mal, mas Deus é bom. Tudo aconteceu fora dos propósitos que eu queria, mas Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo.
tudo aquilo que aconteceu, com dores, com lástimas, pode ser parte de um projeto de Deus que transforma o mal em bem, embora não seja Ele o autor. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Por último, e talvez um dos aspectos mais importantes que eu gostaria de destacar hoje, é o seguinte: o Deus que você precisa conhecer quer ser visto através de você. O Deus que você precisa conhecer quer ser visto através de você. Está correto dizer que Deus está nos mais altos céus? Sim, está correto. E na minha humilde opinião, eu não acho que o céu seja um lugar que você pode chegar depois de uma curva de Marte, terceiro sinal à esquerda. Eu acho que o céu é a representação de um lugar onde não há corrupção. Não há corrupção. Então Deus habita os céus. Verdade. Está correto dizer que Deus está entre nós? Sim. A Bíblia diz que em Cristo Jesus Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Está correto dizer então que Deus está dentro de nós? Sim. Está correto dizer que Deus está dentro de nós, porque Ele é um ser trino, e o Espírito Santo veio tabernacular em nós. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou casa do Eterno. Mas eu queria ir um pouco além com você hoje. Se nós lermos primeira carta de João, diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você vai amar. Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe de uma coisa? Chega de placa, chega de religião, chega de rótulo. Se você ama, é de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor, porque Pai, Filho e Espírito Santo em si mesmo, na sua natureza, já se relacionam harmonicamente em amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Preste atenção numa coisa: não tem como falar de amor e não falar de Cristo. Toda fala de amor sem uma referência a Cristo é uma fala incompleta. Quando nós vemos a história de José, eu preciso correr com isso, mas prestem bem atenção. Nós vemos a história de alguém que sofreu, mas as suas dores se transformaram através do poder que ele exerceu corretamente para o bem de outras pessoas que morreriam no deserto. O que eu quero dizer? Simples. Jesus é o nosso maior e melhor José. Ele está à destra do Pai e padeceu porque foi traído, foi rejeitado. Mas na cruz do Calvário ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nos acolheu e usou o seu poder ao nosso favor. Nós que o traímos, agora somos beneficiados por sua morte. Mas o mais marcante desse texto para mim é no seguinte: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus, José, se entregando por nós. Verso 11 diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Essa é a implicação. Se você entendeu Jesus como o grande José, que nos amou e usou o seu poder, não corrompeu o seu poder ao seu favor, mas usou Ele para nos salvar,
Qual é a consequência disso? Amem uns aos outros. O verso 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Talvez João disse isso porque Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é uma coisa que seus olhos contemplam, uma coisa que o seu coração tem como convicção. Mas eu vou ousar um pouco hoje. Eu acho que Deus já foi visto, não em sua plenitude. Calma, não é uma heresia nova aí. Eu acho que Deus já foi visto. O texto diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus foi visto, não plenamente, mas foi visto. Ontem à noite eu ouvi relatos, correram boatos espirituais que Deus foi visto. E eu sei o endereço, eu sei onde ele chegou. Foi no Hospital da Restauração. Como? Eu conto a história, é rápido. Lá tinham muitas pessoas na parte de baixo que acompanham os seus doentes, negligenciadas, desesperadas, mas acima de tudo questionando: onde está Deus? Inclusive, uma das pessoas perdeu a sua filha no exato momento em que alguns irmãos da igreja foram lá para responder a pergunta: onde está Deus? E não responderam com palavras, responderam com abraços. Tem muita gente lá fora perguntando: onde está Deus? Quer saber de uma coisa? Não foi só ontem, Deus apareceu de novo hoje. E eu sei que a gente sente Deus, e às vezes a gente não sente Deus, às vezes vem um arrepio, às vezes não vem, mas Deus não é um arrepio, Deus é uma convicção, Ele está entre nós. Mas foi uma presença um tanto mais intensa e poderosa. E eu não estou falando do culto de hoje de manhã, eu estou falando de um grupo de pessoas que saíram, alguns para a Funase masculina, alguns para a Funase feminina, alguns para o Lar Bem. E quando eles chegaram lá, haviam pessoas questionando: cadê Deus? Deus está demorando hoje. E aí elas chegaram com abraços, sorrisos, acolhimento. Até quando você vai cruzar os braços, estagnar na sua sexta-feira da desgraça? Até quando você vai sentar e infantilmente perguntar: onde está Deus em minha dor? Mais do que isso, você pode ser a resposta de muitos aflitos que estão lá fora. Hoje de manhã eu preguei essa mensagem. E ao final da mensagem, uma pessoa me procurou e me perguntou: você tem uns minutos? Queria conversar com você. Eu disse: tenho sim. E ela começou dizendo assim: olha, eu sou adotada e eu já sei o quanto isso dói, mas eu sempre fui temente ao Senhor, sempre me guardei na presença de Deus, sempre quis viver santidade, mas um dia um homem mau apareceu e eu fui estuprada. E aquele gesto terrível do homem mau tirou o meu chão. Depressão, dias ruins. Recentemente eu descobri que a minha mãe está com câncer. Nesse momento eu chorava. Eu vi que ali tinha um testemunho. E ela disse para mim o seguinte: olha, eu entendi, não porque eu sofri,
mas que eu possa transformar o meu sofrimento em testemunho. E de que outras pessoas que viveram dores parecidas com a minha podem ser consoladas por mim. E eu queria saber se tem vaga ainda, porque hoje mesmo eu quero ir para o lar bem, porque eu sei o que é ser negligenciado, eu sei o que é ser violado, e eu sei o que é crer num Deus que muda os cenários e que nos usa, e eu sei que eu posso transmitir Deus ao que sofre no meu abraço. Esse é o Evangelho. Às vezes a gente fica perguntando: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Você já parou para perguntar o que Deus pergunta? Eu sei das tuas perguntas porque são as minhas, mas sabia que Deus também faz perguntas? E eu quero encerrar com isso. Duas perguntas de Deus. A primeira delas, Gênesis capítulo 3, verso 9. É a primeira pergunta da humanidade. Quando ele vai buscar Adão e não o encontra, entre aspas. É claro que ele sabia onde Adão estava. Não era uma questão geográfica, não era uma localização. Ele não queria que alguém mandasse um GPS para ele. Ele estava dizendo: ei, Adão, tínhamos uma relação e ela sumiu. Onde estás? A primeira pergunta que Deus faz para mim e para você é: onde estás? Sabe por quê? Porque Deus quer um relacionamento sincero com você. Deus quer um relacionamento profundo com você. Eu não sei o que você pensa sobre Deus, mas eu sei que Deus deseja ter você perto dele. Onde estás? Cadê você? Meu filho, minha filha, eu te amo, cadê você? Você está sentada, perguntando onde eu estou, e eu estou aqui, te esperando. Vem cá, onde está você? A segunda pergunta que Deus faz é em Gênesis, um capítulo depois, capítulo 4, verso 9. E a pergunta que Deus faz é: onde está o teu irmão? Ele pergunta para Adão: onde estás? Ele quer relacionamento. Quando ele chega para Caim, ele pergunta: onde está o teu irmão? Ele queria serviço, cuidado mútuo, relacionamento. Eu não sei se você foi tocado acerca dessas perguntas que você faz sobre Deus, mas eu espero que as perguntas que Deus faz sobre você te incomodem. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí onde você está. Esse é o Deus que você precisa conhecer. Esse é o Deus que você precisa conhecer. A minha primeira pergunta, assim como Deus perguntou, é: onde estás? Onde estás? E se você há muito tempo não tem uma relação com Deus, ou se você nunca teve uma relação com Deus, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas deixou o tempo, a rotina, roubar a relação que você tinha, e hoje você entendeu que Deus ainda está te buscando, filho, filha, onde estás? Se você decide voltar ou reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se essa é a sua decisão, se hoje você diz: Pai, eu estou aqui, faça um sinal com uma de suas mãos, enquanto todos estão com os olhos fechados, apenas para que eu possa ver e orar por você daqui de onde estamos. Amém, irmão? Pode baixar sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode baixar sua mão, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Pode baixar sua mão, minha irmã. Eu já vi pessoas estão respondendo a pergunta de Deus: onde estás? Se você quer responder a essa pergunta, onde estás? Levante sua mão para que eu possa ver e orar por você. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão, pode baixar sua mão. Glória a Deus, minha irmã, pode baixar sua mão. Glória a Deus, minha irmã, pode baixar sua mão. Louvado seja Deus. Essa é uma noite de reconciliação. Pai,
estamos na tua presença. E eu te peço, Senhor, que tu ponha essas pessoas que decidiram se entregar a ti, confessar o Senhor como Senhor e Salvador, ou renovar os vínculos contigo, que elas possam voltar ao relacionamento, porque o Éden foi fechado até Jesus, mas Jesus rasgou o véu, abriu a porta do Éden, e eu hoje posso ouvir a tua voz me dizer: onde estás? Escreve no teu santo livro o nome dessas pessoas, no livro da vida, como salvas, santas, redimidas, para a glória de Deus. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, assim como você está, eu quero fazer meu segundo apelo da noite. A primeira pergunta que Deus faz ao homem é: onde estás? Mas a segunda pergunta que Ele fez para nós nessa noite é: onde está o teu irmão? Está na hora de você olhar para o lado, está na hora de você descruzar os braços, sair da cadeira, olhar para o próximo, entender que o próximo é o caminho mais curto até Deus. Nós estamos precisando mais do que nunca de pessoas que possam servir nas mais diversas áreas. Todas as equipes aqui necessitam. Temos equipe aqui que tem 2 pessoas totalmente sobrecarregadas. Temos tantas e belas ações acontecendo para fora dessas 4 paredes. Para de ser consumista da fé, cruzando os braços e perguntando onde está Deus, e vai lá para a rua e mostra para aqueles que estão sofrendo que Deus é na sua vida, e através do seu abraço eles verão a Deus. Se há alguém aqui nessa noite que toma essa decisão de sair da inércia, de movimentar-se, de servir, de se colocar à disposição e dizer: Senhor, eu quero saber onde está meu irmão, eu quero ir até o meu irmão. São pessoas que querem romper a cultura da resposta de Caim: sou eu porventura o guardador do meu irmão? Sim, nós somos o guardador dos nossos irmãos. Se você é uma dessas pessoas e hoje você decide servir, sinalize com uma de suas mãos o seu desejo de servir ao Senhor. Pode levantar a sua mão, continue com a sua mão levantada, para que eu possa ver bem o seu desejo de servir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Podem baixar a mão. Obrigado, Senhor, por essa noite incrível na tua presença. Tu continua sendo bom, tu continua sendo Deus, e nós precisamos ir lá para fora e dizer para as pessoas que Deus existe, Deus é, e Ele é em nosso abraço. Que nós possamos ser servos da orelha furada, empenhados no reino, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que já chorou sabe consolar. Todo aquele que já chorou sabe consolar. Faz de nós consoladores. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco, desde agora e para todo sempre, nos levando em missão ao mundo, até o dia do grande banquete na eternidade. Assim seja. A igreja diz amém. Deus abençoe vocês. Uma boa volta para casa. Se você decidiu seguir a Cristo ou reconciliar-se com Ele, procura o balcão da integração. Nós queremos conversar com você e te apoiar nessa fase. Se você decidiu servir a Cristo, empenhar-se no reino, colocar-se em movimento, encontrar o seu próximo, vai no balcão da integração, dê o seu nome, ponha lá o seu contato, e em breve, em algumas semanas, nós vamos entrar em contato com você, para a glória de Deus. Vai ser muito bom ter você servindo conosco. Deus abençoe a todos. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e a ensinar o que não se pode ver. Chega de aprender até o final de Deus, vai sem dúvida.
Menino Deus que faz milagre.